Agora em um novo local e coisas novas para serem descobertas, sua nova equipe terá que trabalhar duro para literalmente sobreviverem. Mas bora logo, vai. Ele, após aquela explosão, se vê em um local sem sentido, com seu corpo do mundo passado, e pensa que acabou, afinal ele morreu. Aparece um cara branco meio estranho e fala com o Prota. Ele se pergunta quem é esse cara, e ele se apresenta como um tipo de deus, o Homem-Deus. Ele diz que observou o Prota e que ele tá levando uma vida bem interessante. Além disso, é dito que ele está do lado do Prota por ele ser engraçado e achou que ele precisava de ajuda. Ele não gosta e fica puto por achar que era tudo um sonho, mas o cara explica que essa é a mente dele, mas o corpo dele tá normal, ou seja, ele ainda tá vivo. Ele diz que não foi ele que fez o Prota reencarnar, que é mais fácil que o Deus Dragão tenha feito isso. Ele pergunta se ele vai ouvi-lo agora, mas o Prota ainda acha ele muito suspeito. Mas o cara diz que como as coisas estão agora, o Prota provavelmente morrerá. Ele explica que foi pego em um desastre de mana e foi teletransportado pra porra do continente demoníaco. Uma terra dura, onde não há tanta comida, mas há muito monstro. O Prota fica com medo de tudo e aceita as dicas desse cara. Ele começa e diz: quando você acordar, verá um homem perto de você. Confie naquele homem e ajude ele. E é isso. O Prota acorda na noite após isso, e em um tipo de fogueira, e a Ares dormindo ainda no chão ao lado dele. Ele não sabe onde a Ghislaine tá, mas encontra um cara estranho com cabelo verde esmeralda e uma joia vermelha na testa. Ele encontrou um daqueles super de lá. O Prota fica com medo, mas dá bom dia e pergunta se Deus que mandou ele. O cara não entende, já que ambos caíram do céu do nada. Ele sabia que ambos são crianças e por isso ele fez uma fogueira para ajudá-los, salvando eles. Ele pergunta sobre a Ghislaine, mas ele diz que não viu ninguém, perguntando se o Prota não tá com medo dele. Mas afinal ele salvou ambos, então seria estranho ele ter medo do seu próprio salvador. Ambos são apresentados, com o nome dele sendo Ruggiero do Superdia. É dito que ambos estão no continente realmente demoníaco, na parte nordeste, chamada Biegua. E por achar que deixar crianças ali mancharia a reputação Superde, ele diz que vai escoltá-los para sua terra natal. Com isso, Ares acorda e grita mais que tudo, com medo do Superde na sua frente. Ele explica tudo pra ela e ela meio que se apresenta a ele, morrendo de medo e tremendo. Após tudo, ela fica dizendo que tudo é mentira sobre um Superde comer ela, caso ela dormisse até tarde. O cara pede pra ser amigo dela, com ela ficando feliz e ambos se tornando bons amigos durante a noite. Com isso, a noite termina com o Prota pensando em uma única coisa: garantir que a Ares chegue em casa. Eles começam sua aventura no continente demoníaco, uma terra deserta e ensolarada, com vários perigos. Eles vão passando por vários locais e o Ruggiero diz que há monstros por perto, porque ele consegue vê-los pelo seu olho na testa. Eles encontram um tipo de vila, mas os habitantes não querem aceitar eles por acharem que essas crianças são suspeitas. Mas, infelizmente, o cara se sente intimidado e meio que aceita se falarem com o chefe. Essa tribo fala com telepatia e o chefe finalmente chega. O Prota se apresenta, mas o cara pergunta onde ele conseguiu escolar, onde ele diz que sua mestra o deu, Roxy. Ambos ficam surpresos, já que Roxy, na verdade, é a filha desse cara, e essa é a terra natal dela. Ou seja, que foda, véi. É dito que a raça Migurd, a dela, vive entre 200 anos, se nada der errado, e esse ano ela faz 44 anos, por aí. Ele explica a situação deles e eles entendem. A Ares está com sono porque não dormiu à noite e por isso deixam ela dormir. É dito que o Superde não pode entrar em nenhuma cidade, mas ele tem como objetivo acabar com a má reputação da tribo dele, o que parece ser impossível pro Prota, afinal já está enraizado no mundo. Com isso ele pergunta sobre eles terem atacados todos, não importassem quem, e ele diz que foi uma armação do herói Laplace, onde ele traiu essa tribo. É contada a visão deles, onde durante a guerra ele deu lanças novas para todos da tribo. Alguns se recusaram porque para eles lanças são como as almas deles, então eles não queriam uma nova. É dito que esse tal Laplace uniu os demônios e conseguiu os direitos dos humanos. As lanças que ele deu pareciam imbatíveis e fortes, mas eles começaram a mudar. Antes que percebessem, começaram a matar tudo que vinha pela frente, e no fim, mataram os próprios da sua raça, com esposas, pais e filhos. E com isso ele guarda essa lança do seu filho que salvou seu pai dessa maldição, e por isso ele quer retirar essa má reputação deles. O Prota fica pensando sobre tudo, já que ele ficou mais de 400 anos sozinho, sendo exilado e tudo mais, e por isso ele aceita ajudar ele da melhor maneira que puder, afinal ele é uma criança humana, então se pá, ele pode ajudar. Eles pensam em ir embora e se encontram com o pai e a mãe da Roxy, onde o Prota faz uma piada sobre ele ser seu sogro, e ele dá uma espada curta de presente, que no fim ficou para Ares conseguir se defender dos perigos que virão. Eles são atacados por lobos, mas agora com a sua espada, a Ares amassa todos, com a noite chegando e eles conseguindo a comida do dia. Eles vão viajando e chegam em um tipo de portão para a cidade, onde há vários tipos de demônios falando na língua deles, mas o Prota meio que entende. Eles falam sobre um tal de Detoendo, e antes de qualquer coisa, o Ruggiero fala que é um tipo de apelido para ele. Eles pensam em algo e o Prota meio que pinta o cabelo dele, deixando azul para parecer que ele é da raça da Roxy. E com isso conseguem entrar em um tipo de cidade, parecendo ser meio egípcia, muito foda. A Ares ganha de presente
acham uma capa que ficou muito da hora nela. Eles vão na guilda para virarem aventureiros e o Prota se veste todo estranho e tenta meio que botar moral. Ele fala do Superd, mas como ele tá de cabelo azul, geral fica rindo, achando que é mentira. Eles se inscrevem e fazem uma party com o nome Detoendo, começando no rank F. Eles estão olhando as missões quando aparece um cavalo e fica tentando menosprezar eles. Eles começam a ir embora quando o sapo qualquer tenta colocar o pé pro cara cair, mas ele treme só com o olhar e desiste. A noite chega e como essa cidade fica em um tipo de pedreira, entra a luz da lua só em buraquinhos e fica uma cena linda, velho. Eles vão em um local pra pedir um quarto pra dormir quando aparecem uns cabas chamando a Ares basicamente pra sair. Só que ele ignora por não entender quando ele pega o braço dela e quebra sem querer o botão da capa. Ela, por ser a primeira roupa que o Prota deu a ela, fica muito puta e acaba com a raça deles. O Prota aparece e acalma as coisas com magia de cura. Eles chamam o time do Prota pra se juntarem a eles em uma party, mas o Prota não aceita por ser uma equipe de 3. Ele pensa no que fazer, já que se eles fizerem missões rank F ou E, mesmo assim eles estarão no vermelho e não durarão muito tempo. Quando ele vai dormir e se encontra novamente com aquele deus humano, ele fala pra ele dizer sua dica rápido porque ele odeia esse corpo. E o Mano Branco fala: Prota, aceite a missão do gato perdido, que é rank F. Faça isso e suas preocupações acabarão. Ele acorda e não entende, já que essa missão dá quase nada de dinheiro. Ainda é noite e a Ares está na bad por ser uma criança e não saber se vai voltar para casa. O dia chega e eles vão atrás desse maldito gato. Eles vão andando e seguem o rastro do gato com o terceiro olho do Mano Superd. Com isso, achando um tipo de toca onde há criaturas vivas, mas nenhuma pessoa. Eles entram e encontram o gato que tá mais pra fera. Eles se escondem e percebem que isso é um tipo de local que prendem animais para venderem ou coisa do tipo. O Prota já prende todos em lama e derrota eles rapidamente. Ele tenta falar com eles para tirar informações, mas o cara, como é um burro, acerta o Prota, deixando a Ares com raiva, mas por ser do mesmo time e ser uma criança, o Urugerdo não se controla e mata ele simplesmente, deixando todos horrorizados, e principalmente o Prota, que ainda não matou ninguém e ainda tá com aquilo da Ghislaine quando ele viu os corpos mortos. Ele tenta convencer o Urugerdo a não matar ninguém. Eles descobrem que essa rapaziada tava sequestrando animais para fingir que foram perdidos, pegarem a recompensa da missão. O Superd acha eles mal e se prepara para ir para cima, mas o Prota não deixa pulando na frente. O Prota pensa em algo e eles dizem que podem subir rank, mas ficaram no D para pegarem as missões de animais ainda, com o Prota fazendo eles entrarem no time para conseguirem missões de rank alto para ele e ganharem dinheiro. Mas o Urugerdo não gosta por achar que tá trabalhando com vilões. O cara não gosta, mas a Ares argumenta dizendo que ele também fez coisas mal e mesmo assim tá tentando melhorar, porque os outros também não podem. Com isso, ele diz que não volta atrás em sua palavra e levará essas crianças para casa de ambos. Eles finalizam a missão, com os dois malucos subindo pro rank C e sendo mandado que eles peçam missões rank B, e o Prota pega a missão rank D. Aí eles trocam de missões, além de pedir para espalhar o nome Detoendo como algo bom. O cavalo aparece para se amostrar de novo e deixa o Prota mais puto ainda com esse cavalo. Vemos a visão da Roxy chegando em Ashura e vendo o caos que ficou após o desastre e procurando Rudius na lista de mortos. Ele não encontra seu nome nem da sua família, o que a deixa feliz quando ela se encontra com duas pessoas que também conhecem o Paul, por coincidência. É deixada uma carta pro Prota, onde o Paul diz que Zenith, Aisha e Lilia estão desaparecidas, mas o Paul está com a Noin e por confiar no Prota ele adiará sua busca, focando nas outras, além de pedir ajuda a outros aventureiros antigos que viajavam com eles para acharem sua família. Eles vão em uma nova missão investigar um monstro misterioso na floresta petrificada. Eles chegam em um tipo de floresta bem cinza, muito foda, mas já tem gente lá, quando vemos aquela rapaziada de antes e o outro grupo, onde é dito que pegaram missões semelhantes, ou seja, é mais perigoso do que aparenta, já que foi uma solicitação tripla. Mas o Javali não gosta e manda os Kid vazar, que a recompensa é dele, mas se torna uma corrida de quem completar primeiro fica com a recompensa. O Urugerdo, como são crianças, ele convence o Prota a segui-los para ajudá-los. Eles vão andando e encontram uma aranha. O Prota não quer arriscar a identidade do Superd e por isso atrasa a ajuda o maior tempo que pode. Enquanto eles correm, aparece um tipo de anaconda e mesmo assim o Prota segura o time para se intrometer apenas no último segundo, para impulsionar a reputação do Detoendo. Mas o que ele não esperava é que eles eram crianças realmente. Diferente das que estão em volta dele, que são prodígios e têm uma força descomunal, eles realmente eram crianças que sonhavam em ser aventureiros. Por isso, são atacados e um deles morre na sua frente. A equipe avança com raiva, derrotando ambos os monstros, mas o Prota paralisa, ficando parado. Eles salvam as duas crianças, tendo infelizmente uma baixa. O Prota sente muito por ter pensado o máximo que pode por eles, mas o Superd não gosta porque podia ter salvado aquela criança, mas por um motivo besta, deixa uma criança morrer. Ele tenta brigar com o Prota, que tá claramente abalado, mas o demônio da outra equipe se autoculpa por não serem crianças e sim aventureiros, e que é culpa deles próprios. Com isso, ele entende e aceita a morte de um de seus companheiros com lágrimas no rosto. Após esse evento, eles são levados ao fim da floresta e a equipe continua a sua busca. Eles escutam um grito e percebem que aquela primeira equipe estão lutando contra algo. Eles chegam e tem
um rastro de destruição com um tipo de cobra vermelha gigante, e esse era o tal monstro misterioso. Eles veem um porco na boca dela e pensam que podem vencer, com Prota dizendo para eles atacarem, que agora salvarão uma vida. Eles lutam com vários golpes, mas a espada da Ares não consegue perfurar sua camada. Ela tenta atacar o Prota, mas o Super defende, agora com a Ares indo com tudo e cortando uma parte dela, e o Prota lança uma magia absurda abrindo buraco nessa cobra, com a vitória da Detoendo sendo declarada, mas ainda com o clima de chegaram tarde demais, tendo morte em todo canto que chegam. Eles voltam para a cidade para reivindicar a recompensa, mas novamente aquele cavalo aparece para falar merda. Eles seguem direto, mas ele mostra que pressionou aquela equipe de Rank D para contar, e eles infelizmente contaram a trapaça que fizeram. Com isso ele ameaça contar para a guilda o que fizeram, que provavelmente eles perderão sua licença. O Prota já pergunta o que ele quer em troca, e ele diz o de sempre: dinheiro. Todo mês ele quer a metade das suas recompensas. O Prota tenta pensar em um plano, mas tá ficando de saco cheio por tanta coisa e tenta acalmar a Ares. Com isso ele relembra seu objetivo, que é levar ela para casa, e por isso ele apagaria até mesmo essa cidade inteira se fosse necessário. Com ele ficando em fúria e ativando sua magia nos céus, pensando em matar o cavalo, mesmo que isso signifique trair o Ruigerdo. Mas antes dele fazer isso, água cai no chão, com o Super se molhando para mostrar sua verdadeira cor de cabelo, deixando todos em sua volta com medo, criando um caos generalizado. Ele aproveita isso e já pega ele pelo pescoço para matá-lo. Ele deixa ele com medo, dizendo que vão embora da cidade e que se algo acontecer com suas licenças, ele irá atrás de todos da sua família. Os guardas chegam e ele foge, com ambos tendo medo, até mesmo as crianças que ele salvou estavam com pavor dele. A noite chega, com ele já fora da cidade, encontram um amigo deles. Eles conversam sobre tudo, com ambos se culpando por tudo, com cada um reconhecendo o que fizeram, e o Prota sendo reconhecido por ter a determinação necessária para fazer de tudo para proteger o que ele acredita, tornando ele um guerreiro de verdade. Ambos ficam felizes e juntam suas mãos, com cada um tendo seu objetivo. O dia chega com o Super mostrando sua cabeça na Zero, onde ele raspou para não ter mais problema com seu cabelo, junto ao Prota, entregando as bandanas de equipe para todos, e o Ruigerdo ficando na cabeça, tipo Narutinho, para tampar o seu terceiro olho. O Prota aceita que tentou fazer de tudo sozinho e por isso falhou dessa vez, e que agora se reunirá com ambos para decidirem o que é melhor para eles, com seu próximo rumo sendo o reino de Ashura. Com isso o app, o vídeo e a primeira parte da primeira temporada de Mushoku Tensei terminando aqui. Bem, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, foi muito da hora. Vou começar a resumir outro anime, mas eu vou terminar essa primeira temporada tendo mais 3 vídeos, se pá, ou 4, dessa segunda parte, onde tem mais episódios. Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, tamo junto, valeu e fui.